Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online. Vamos comentar a questão número 13 do nosso livro 3, que está no capítulo de Demografia, que é, na verdade, uma questão do vestibular da UERJ. Bom, essa questão, inicialmente, traz um gráfico mostrando para a gente a taxa de crescimento populacional no mundo, desde o ano zero até projeções para 2100. E a gente consegue observar que há uma variação significativa no crescimento populacional ao longo do tempo. A gente parte aí de patamares muito pequenos, muito próximos a zero. A gente tem um crescimento abrupto do ano 1000, mais ou menos, até 1970. E olha só, a partir de então, esse índice começa a declinar de maneira muito pequena a princípio, mas a partir da década de 90, em velocidade um pouco maior, com projeções aí de queda significativa até 2100. Bom, e aí é perguntado o seguinte: com base nas informações do gráfico, a pirâmide etária que representa a população mundial no ano de 2016 e aí a gente tem essas 4 opções. E analisando essas alternativas, a gente consegue observar aqui no item C, por exemplo, que a gente tem uma pirâmide clássica, realmente uma pirâmide etária com formato de pirâmide, com a base bastante larga, o que indica uma proporção muito alta de crianças e jovens, o que é típico de país subdesenvolvido, de país pobre. Bom, esse realmente não é mais o quadro da população global e esse gráfico aqui atesta isso. Por isso, o item C a gente já poderia eliminar. Vamos analisar os outros agora. Esse gráfico mostra para a gente que tem havido uma queda na taxa de natalidade no mundo, e essa queda é tão expressiva que chega a afetar de fato a taxa média de crescimento populacional global. Mas é importante notar que esse processo é relativamente recente. Como a gente viu aí, ele começa a ganhar mais força a partir da década de 1990. É importante a gente observar que redução na natalidade não significa aumento no número de idosos no curto prazo. Na verdade, esse aumento na proporção de idosos começa a acontecer quando esse processo se sustenta por longos períodos de tempo. Tudo bem? Ou seja, a nível global, o que a gente observa é que realmente o número de crianças e jovens ainda é bem maior que o número total de idosos, apesar de haver tendências de modificação nesses valores para as próximas décadas, porque de fato a população global está envelhecendo de maneira relativamente rápida. Vamos observar a pirâmide etária que está na alternativa A. Vamos comparar a proporção de idosos em relação à proporção de crianças e jovens. Olha só, como que a gente faz isso? Vamos observar aqui as faixas etárias que estão acima de 60 anos. Então, olha só, todas as faixas etárias que começam a partir de 60 anos, ou seja, 60, 64, 65 a 69 e assim por diante, indicam população idosa. Ou seja, tudo que está acima dessa faixa vermelha é a proporção de idosos em relação ao restante da população. E a gente consegue observar que realmente existe hoje uma quantidade significativa de idosos, o que está sendo representado aí nessa pirâmide. Mas olha só, vamos analisar agora a proporção de crianças e jovens. Bom, essas faixas etárias aqui, que variam de 0 até 19 anos, mostram exatamente as crianças e jovens, e olha só, exatamente o que a gente tinha comentado. No item A, o que está sendo mostrado é que realmente a proporção de idosos está crescendo, já é expressiva hoje, mas a proporção de jovens e crianças ainda é significativamente maior que a proporção de idosos. Tudo bem? Então, essa é realmente a situação, o panorama global hoje. E é por isso que o item A está correto. E por que os outros itens, o B e o D, estão incorretos? Vamos fazer aqui o mesmo procedimento que a gente fez em relação à pirâmide etária da alternativa A. Olha só a pirâmide etária da alternativa B. A quantidade aqui de idosos é exageradamente alta. A gente tem uma proporção gigantesca de idosos nessa pirâmide etária. E olha só quando a gente compara com a quantidade de jovens. Na verdade, nessa pirâmide, a quantidade de idosos é bem maior do que a quantidade de jovens e crianças. Notem o seguinte, nem a Alemanha ou o Japão têm pirâmides etárias nesse estilo aqui, com tanta proporção de idosos em relação ao resto da população. Tudo bem? Então, para o mundo chegar numa situação como essa, a gente teria que ter passado por décadas e décadas de uma taxa de natalidade muito baixa. E esse não é o quadro ainda, tudo bem? Por isso que o item B está incorreto. Já o item D vai mostrar para a gente uma pirâmide etária na qual existe ainda uma proporção de idosos muito elevada em relação ao restante da população. A gente consegue observar isso pela extensão dessas faixas etárias acima de 60 anos, principalmente quando a gente compara com as faixas etárias de menor idade. Olha só, que vai de 0 até 19 anos,
Por exemplo, o que essa pirâmide está mostrando é que no mundo supostamente existiria uma quantidade semelhante de idosos e de jovens e crianças, e isso ainda não é o panorama mundial. Na verdade, no mundo há um predomínio de jovens e crianças. Tem bem mais jovens e crianças no mundo do que idosos, pelo menos por enquanto isso deve se manter ao longo das próximas décadas, mas realmente com essa queda progressiva na natalidade, o que a gente deve observar é que a pirâmide etária mundial, ao longo das próximas décadas, comece a se aproximar um pouco mais do que o item D está mostrando. Mas isso ainda não é a realidade, por conta disso, esse item está incorreto. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar a solucionar essa dúvida de vocês e até mais!